Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Yuri e nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Clayton. E o nosso tema de hoje é Vida fora do planeta Terra. Conteúdo importante para o 9º ano do ensino fundamental. Para começarmos essa discussão sobre esse tema, provavelmente você já ouviu falar sobre extraterrestre, sobre outros planetas e tem curiosidade sobre a possibilidade de vida em outros tipos de planetas. É uma curiosidade muito válida. Nessa aula de hoje, nós vamos discutir alguns elementos sobre o que a sociedade tem de informação sobre outros planetas ou de informação sobre a possibilidade de vida nesses planetas. Mas pensar sobre vida em outros planetas não se dá descolado de pensar sobre a vida no nosso planeta, não é verdade? Então, quando as pesquisas vão buscar indícios de vida em outros planetas, elas partem do pressuposto do que entendemos de vida no nosso planeta. E pensando sobre a vida no nosso planeta, a gente pode pensar sobre algumas características dos seres vivos de modo geral. Você já conhece essas características. Veja, os diferentes seres vivos apresentam uma organização própria, um conjunto de estruturas que permitem lidar com o meio ambiente e interagir com os outros seres vivos. Além disso, permitem também a equilibração entre o meio interno desses seres vivos e o meio externo. Permitem a transmissão das suas características, a transmissão da vida. Além disso, todos esses sistemas vivos passam por variações e interações com o meio externo. Ou seja, significa que existem diversas características que os seres vivos compartilham entre si. E essas características vão permitir à nossa espécie o estudo desses seres vivos, inclusive o nosso próprio estudo. Entretanto, pensar essa discussão sobre os seres vivos indica para a gente pensar como eles se manifestam ao longo do nosso planeta. Nós veremos que existem diferentes níveis de organização desses seres vivos. Se nós considerarmos como ponto de partida o lobo-guará, nós podemos ver que ele se organiza em populações, pode constituir comunidades, pode constituir ecossistemas dentro da biosfera que constitui o nosso planeta. Entretanto, enquanto ser vivo também, ele é constituído por outros níveis de organização. Lembrando que o nosso lobo-guará em questão é um mamífero, é um animal, é um ser vivo, pluricelular. Veja, ele é composto por vários sistemas, vários órgãos, vários tecidos, células, organelas, moléculas e átomos interagindo entre si. Por exemplo, se a gente pensa o sistema esquelético, os ossos desse lobo-guará, estou falando de sistema. Quando eu penso nos órgãos que constituem esse sistema, podemos falar dos diferentes ossos. Ou ainda, podemos falar também do tecido que constitui esse osso, das células que constituem esse osso e por aí vai. Pensando todos os seres vivos de modo geral, e chegando principalmente ao nível de átomo, pensando os átomos que os constituem, pensando as moléculas que os constituem, é possível perceber uma semelhança em relação ao tipo de átomo, ou seja, ao tipo de elemento químico que está presente na constituição dos seres vivos. Vejamos quais elementos são esses. São esses: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, principalmente. Nós veremos que, ao estudar a constituição dos seres vivos, existem diversas substâncias, mas que elas compartilham entre si a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio. E, ao estudar os diferentes componentes do planeta Terra e ao estudar a composição de outros planetas, de outros astros, é possível perceber uma grande quantidade de hidrogênio. O que indica para a gente? Que existe um certo grau de semelhança em alguns aspectos que constituem os seres vivos, que constituem o nosso planeta e que constituem o universo. Portanto, pensar a origem da vida não está descolada de pensar
origem do universo, ainda que sejam processos diferentes, é claro. Mas como é que a ciência explica, então, a origem do universo? Nós veremos que, para explicar a origem do universo, a principal teoria é a teoria do Big Bang, a teoria mais moderna relacionada com o conhecimento científico. Perfeito. O que essa teoria indica para a gente sobre a origem do universo? De acordo com ela, o universo inicialmente seria um grande aglomerado de energia e matéria. E após um evento de explosão, Big Bang, daria origem então aos planetas, daria origem à matéria como conhecemos, de modo que começaria esse grande aglomerado e o universo estaria em constante expansão. Que mais ou menos em síntese indicaria para a gente que ele teria se originado então a partir de uma explosão cósmica, há mais ou menos 10 e 20 bilhões de anos atrás. Gente, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás é muito tempo e permite a gente pensar em diversas transformações que aconteceram no universo e especialmente quando a gente pensa na origem do planeta Terra. Veja só, a Terra tem aproximadamente aí 4,6 bilhões de anos de idade. O que significa para a gente pensar, então, que a Terra é recente dentro do universo. A vida é mais recente ainda dentro do planeta Terra. E se pensarmos mais especificamente, a vida humana, ela é mais recente ainda. Se a gente considerasse isso tudo ao decorrer de um ano, a vida humana estaria nos últimos minutos, nos últimos segundos desse ano. Perfeito. Pensando nessa origem do universo, imaginando esse movimento de expansão desse universo, nessa imagem está representada essa transformação da origem do universo. Então, começaríamos com as primeiras estrelas, há mais ou menos 400 milhões de anos depois do Big Bang, e que elas iriam se transformando e dando origem a outras formas de matéria. Então, eu teria átomos que iriam se recombinando, iriam se condensando, até pensar na formação das galáxias, nas formações dos planetas e outras formas de matéria e outras formas de energia. Perfeito, professor. Considerando, então, essa imensidão do universo, considerando há quanto tempo o universo existe, o que isso indica para a gente sobre a vida? Nós veremos que é possível pensar em condições para a presença da vida, aqui no planeta Terra, como em outros planetas. Quais seriam as características? Nós já vimos organização específica, formas de equilibração com o meio, reprodução ou transmissão da vida, variação ao longo do tempo e interação com outras formas de vida. Perfeito. O que a gente poderia indicar como condições para isso acontecer? Um composto essencial nessa discussão é a água. A existência de água em estado líquido indica para a gente essa possibilidade. E essa água, para estar em estado líquido e permitir essas reações biológicas acontecerem, precisa de algumas condições. Dentre elas, a temperatura, ou seja, tem que ser uma temperatura média que possibilite a existência de água no estado líquido, o que permitiria também a possibilidade de desenvolvimento da vida. Um outro aspecto para a gente pensar também sobre isso se refere às fontes de energia que poderiam manter o metabolismo dos seres vivos. Professor, como assim fonte de energia? A bactéria vai lá e coloca na tomada? Não é isso não. Veja só, dentro dos ecossistemas ou considerando os seres vivos, existem diferentes formas e fontes de energia. Quando você se alimenta de determinado alimento, você absorve, a partir da energia química ali presente, a energia química para manter o seu sistema biológico funcionando. A gente pode pensar nas relações ecológicas, a gente pode pensar nas diferentes formas de alimentação que ocorrem na natureza. Um grupo essencial para pensar isso, por exemplo, seriam as plantas, responsáveis por, a partir da energia solar ou a partir da luz, produzir algumas formas de alimento por meio do processo da fotossíntese, de modo que sustentariam e seriam a base dos diferentes ecossistemas. Pensando essas fontes de energia, podemos pensar também na estabilidade desse planeta. Essa estabilidade junta a durabilidade de bilhões de anos, de modo que a vida possa se desenvolver. Nós vimos que uma característica importante dos seres vivos são suas transformações ao longo do tempo. Imagine, eu, você, seus familiares,
os animais, as plantas, os fungos, as bactérias, os protozoários e outras formas de vida compartilham um ancestral comum. Compartilham a possibilidade de compartilhar esse ancestral e de ter certo grau de parentesco. O que permitiu essa diversificação ao longo de milhões e milhões de anos foi um processo evolutivo vinculado e explicado principalmente pela seleção natural. Portanto, é necessário que exista um planeta que dê condições dessa vida se transformar e dessa vida, portanto, existir. Veja, a transformação é algo inato aos seres vivos. Vejamos como isso se relaciona, por exemplo, ao conceito de zona habitável. Um planeta que tenha essas condições para que se desenvolva a vida, ele ocupa, dentro do sistema em que ele faz parte, algo chamado de zona habitável. Vejamos só, a região de um sistema planetário que fica a uma distância adequada da estrela principal do sistema, possibilitando a existência dessas condições, é chamada de zona habitável. Então, pensando que o nosso planeta está vinculado diretamente ao sistema solar, qual é a nossa principal estrela? É o Sol. Portanto, dentro do nosso sistema, nessa imagem nós temos uma representação do sistema solar, temos que pensar no posicionamento da Terra em relação a essa estrela. Entretanto, para a gente pensar sobre isso, veja, essa imagem está em escala em relação ao tamanho dos planetas, não necessariamente entre a distância entre eles. Perfeito. A Terra e alguns outros planetas também ocupam uma zona que é considerada como zona habitável, por permitir aquelas condições de vida. O universo, como a gente tem discutido nessa aula, é muito amplo, de forma que é possível que a gente pense que nas outras galáxias, ao longo de todo o universo, de fato é possível que existam outras formas de vida. Tranquilo? E pensar um pouco sobre isso também dá ideia para a gente pensar nas viagens interplanetárias, interestelares, de visita a outros sistemas, ou da gente pensar também em outras galáxias e etc. Mas, professor, é possível que a espécie humana visite outro planeta, que ela vá colonizar outro planeta e a gente abandone o planeta Terra? Veja só, primeiro é importante pensar que a nossa espécie não está isolada no planeta Terra. Existe uma relação de dependência da nossa espécie com outras espécies. Esse é um primeiro ponto. Então, pensar na existência em outro planeta tem que pensar na existência de outras espécies ou de outras formas de nossa existência. Além disso, tem que pensar também na distância entre esses objetos celestes. Elas não estão em medida entre centímetros e metros, bem pertinho. Elas estão a ano-luz de distâncias. Olha só, são muito grandes se comparadas a distâncias que o ser humano está habituado. Veja só, pensar essa distância, então, em outros planetas é um empecilho para pensar essa colonização. Por exemplo, uma construção importante da espécie humana foi o Voyager, que é uma sonda espacial que viaja mais ou menos aí 61 mil quilômetros por hora. Isso significa pensar que ela está a mais de 7 quilômetros por segundo, muito mais do que isso. Olha só, e pensando isso, que ela foi lançada tem mais de 40 anos, ela está aí a mais ou menos, muito menos do que meio ano-luz de distância. E mesmo assim, muito distante da nossa possibilidade de ir pessoalmente fazer essa visita. Viagens interplanetárias e interestelares com tripulação humana ainda não são possíveis. Pensar o desenvolvimento dessa possibilidade não se dá descolado de pensar o desenvolvimento humano. Quais aspectos indicam para a gente essa necessidade de investigar outros planetas? Ou ainda, de pensar a vida em outros planetas, ou qual cuidado temos com a vida do nosso próprio planeta? O estudo sobre essa questão não se dá descolado também de questões sociais e econômicas. Quais grupos são financiados, quais tipos de pesquisas são financiados e como essa informação é transmitida à sociedade. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. E fiquem ligados, amanhã teremos aulas para os alunos do 8º ano do ensino fundamental de matemática e uma aula muito bacana que será reprisada. Lembrando que o SEDUC em Ação é transmitido no canal do YouTube da TV Brasil Central, no site da SEDUC e façam as atividades do portal NET Escola.
forte abraço para vocês e até a próxima!